Um outro elemento importante para a reflexão dos pais é em relação ao que se chama de a cultura do não. O que significa essa cultura do não? Começa pela aquela famosa frase, não faça isso. Tem a ver com a orientação que pais dão para algumas atitudes de seus filhos, principalmente quando crianças, mas também na idade jovem e até adulto. Né? Não faz isso porque isso é perigoso, ou não faz isso porque é errado, ou não faz isso porque você vai se dar mal. Esse tipo de atitude do não faça isso, o primeiro reflexo que isso tem é que a criança ou jovem se sente incompetente para fazer aquilo. Não faça isso é sinal de que se eu fizer, algo de errado vai acontecer comigo. Isso cria, do ponto de vista emocional, um bloqueio, né, e uma limitação para o futuro da pessoa. Então é preciso que a gente saiba quando exatamente dizer não faça isso. É lógico que quando nós estamos diante de uma criança pequena que ainda não tem discernimento sobre o que pode lhe causar algum dano, algum mal, o não faça isso ele é mais aplicado, é aquela coisa da fase diretiva, né? Mas ainda assim nós devemos prestar atenção se o momento adequado não faça isso. O que nós estamos transmitindo para o filho? É o nosso medo de que ele não consiga fazer, ou é realmente um risco iminente de acontecer um mal que pode trazer risco à saúde, à integridade da criança ou do jovem? A gente deve utilizar com muita sabedoria o não faça isso, e até mesmo não usar isso de forma tão impositiva. É muito melhor tentar explicar quais são as consequências do fazer, apoiar, dirigir, né, na medida certa, nas fases corretas, do que simplesmente indiscriminadamente dizer não faça isso. Né? Qual é a dose certa para uma orientação? Somente a sabedoria vai trazer para a gente. A gente sempre vai cometer erros e vai acertar em algumas vezes ao dizer não faça isso. Mas é importante a reflexão. A segunda etapa da cultura do não é quando nós dizemos não se sinta assim. E essa questão é pior do que a anterior, porque é o momento em que nós estamos lidando com as emoções do indivíduo. Né? Por exemplo, não sinta raiva, não sinta paixão, não fique ansioso, não tenha medo, não fique eufórico. Esses são sentimentos vividos pelos seres humanos de uma maneira em geral ao longo de sua vida e que precisam ser vividos com naturalidade. A raiva, por exemplo, ela é uma coisa normal, uma reação quando nós somos contrariados de uma forma mais veemente por alguma coisa ou por alguém. Vamos tomar o exemplo de um irmão que fez alguma coisa muito, muito ruim e causou raiva no outro irmão. Dizer para o outro irmão que ele não pode sentir raiva do seu irmãozinho ou da sua irmãzinha é, no mínimo, dizer para ele que ele é uma pessoa normal, que está vivendo um sentimento ruim, quando, na verdade, esse sentimento é uma reação normal da contrariedade. É diferente de você puxar a criança ou o jovem, seja lá quem for, sentar e conversar. Você está sentindo raiva? Por que você está sentindo raiva? Eu compreendo, ou seja, ter uma solidariedade com aquele sentimento, mesmo que você não concorde, mas dizer, eu entendo a sua raiva, mas vamos tentar ver de que maneira a gente pode administrar essa raiva para que ela não se converta num sentimento que realmente aí é bem pior, que é o ódio. A raiva não contida, não tratada, se converte em ódio. Né? E o ódio incrua dentro de nosso espírito de uma forma cancerígena, ele consome a gente. Né? Mas por que essa raiva chega a virar um ódio? É exatamente por não ser adequadamente tratada. Também não adianta dizer para o filho ou a filha,
Não se apaixone desta maneira, você vai se dar mal, vão abusar de você. E o filho e a filha estão absolutamente apaixonados, os 4 pneus estão arreadinhos. É muito melhor você se aproximar e dizer, nossa, quanta paixão dentro desse coração, né? E procurar ver o que está acontecendo de bom nessa paixão, o que não está acontecendo de tão bom nessa paixão. Apaixonar é uma delícia. A gente, claro, tem que tomar cuidado com isso, mas a paixão é uma coisa muito boa e você não pode tratá-la como uma coisa ruim, né? Senão, você ensina ao seu filho de que sentir a emoção de gostar, adorar, amar uma pessoa é errado. E isso traz consequências absolutamente danosas para a vida futura da pessoa. Não sentir medo, não tenha medo disso, e a criança está ali se borrando de medo, e ela vai dizer, tá bom papai, tá bom mamãe, não vou sentir medo, mas está se borrando de medo, e não vai ter apoio nenhum para justamente saber como enfrentar aquele medo, como superar aquela dificuldade, aquela barreira. Enfim, todos esses sentimentos precisam ser tratados como normais, acompanhados com um diálogo, com orientações, de maneira que eles tramitem na vida emocional dos nossos filhos, né, de uma maneira em que eles saibam como administrar cada um deles. Então, se nós fizermos uso do não faça isso, e não se sinta assim de uma forma inadequada, a consequência dessa orientação desequilibrada é que você vai gerar retração, afastamento, culpa e toda uma série de emoções, né, e conceitos, né, na formação da personalidade do seu filho, que só farão mal à vida dele. É muito importante que se pense sobre o não. Como conduzir não. Quando não é bem aplicado, quando não está passando do limite e trazendo mal para os nossos filhos. Vamos agora então falar sobre os principais temas geradores de conflitos sob a ótica, mais uma vez, sob a ótica dos coroas, né? Então vamos tentar entender quem são esses conflitos. O primeiro, bem polêmico por sinal, diz respeito ao relacionamento, né, dos nossos filhos, relacionamento social, amoroso, sexual, né, e que boa parte dos pais tem dificuldades em trabalhar, em administrar isso no relacionamento com seus filhos. Vamos falar um pouquinho sobre sexo, por exemplo, né, e sobre a questão que afeta a meninos e rapazes, sobre a pressão pela primeira vez. Essa pressão pela primeira vez, posso garantir que os pais, né, pais homens que estão aqui assistindo a apresentação, lembrarão dos seus primeiros momentos de vida, onde a sociedade começa a dizer para o rapaz que já é assim, adolescente, já está tendo os primeiros sinais de sua puberdade, etc. e tal, que ele agora precisa experimentar pela primeira vez o sexo, né? Principalmente quando aquela questão envolve a orientação, na verdade, a formação de sua sexualidade, né? E isso é uma das coisas que mais trazem malefícios para a vida do menino, do rapaz, né? Se ele não tem uma orientação correta em sua vida sexual, quando começar, como fazer, os medos que todos eles sofrem, etc. e tal, é muito possível que nós tenhamos aí um menino, um rapaz com problemas emocionais para conduzir com tranquilidade e ter prazer, ter felicidade na sua vida sexual, né? Sobre as meninas e moças é o contrário, é a pressão pela não primeira vez, né?
minha filha, você só pode ter sexo depois dos 18, depois dos 21, ou depois que casar, ou não pode fazer sexo com o primeiro namoradinho que te aparece, ou a namoradinha, não é mesmo? Então, também é outro fator que traz muito dano. E esse paradigma precisa deixar de existir. Homens e mulheres, apesar de terem fisiologicamente diferenças, né, e emocionalmente também têm diferenças, eles não podem ter orientações em relação à sua vida sexual de uma maneira distinta. Todos precisam ser orientados no sentido de estar preparado para viver com tranquilidade, viver bem, quando iniciar a sua vida sexual. Quando transar com o namorado ou com o ficante, existe o certo e o errado para isso? Bom, podemos admitir que uma criança que tem 8, 10 anos de idade não tem nenhuma formação ainda sobre a sua sexualidade. Ela já começa a desenvolver, claro, diversos sintomas da sua sexualidade desde criança, né, desde bebê, mas assim, estar preparada para ter o primeiro momento sexual da vida dela, não existe um tempo certo, né? É aos 13, aos 15, aos 18, aos 21 ou qualquer idade. Isso depende do preparo emocional do indivíduo para ter a sua experiência. O fato é que a gente não pode e não deve, né, misturar sexo com amor. A sexualidade está ligada diretamente aos instintos, né, do ser humano como um animal, racional, mas um animal que sente instinto, que sente desejo, né? E o amor é um sentimento, tramita na emoção, né? E ele não está atrelado ao sexo. Portanto, é importante que a orientação não seja só faça sexo com amor. Na minha opinião, isso não tem nenhuma relação entre uma coisa e outra. A única relação que existe é que fazer sexo com amor é muito mais prazeroso, né? Porque você está fazendo aquilo com uma pessoa que você ama. Mas isso não significa que um indivíduo não possa fazer sexo com outro indivíduo sem o envolvimento de um sentimento mais sólido como o amor. Vamos falar também sobre a questão do que se chamava antigamente de opção sexual, porque entendia-se que aquilo era uma opção, e hoje, sob o ponto de vista psicanalítico, psicológico, sabemos que isso é uma orientação, e orientação significa que há um componente dentro do indivíduo, dentro da sua genética ou da sua personalidade, que leva esse indivíduo a se orientar sexualmente para um lado ou para o outro, seja hétero ou seja homoafetivo. E a gente tem que largar desse preconceito de que a orientação homoafetiva é uma doença. Eu sei que isso contraria muitas religiões, respeito profundamente todas as religiões, mas é importante que até mesmo dentro das religiões haja vamos dizer, uma reflexão, né, e que não se apegue a valores milenares que diziam que isto era certo ou era errado. A gente precisa reconhecer o mundo de hoje, ver o que o mundo de hoje nos traz, quantas coisas diferentes a nossa nova sociedade vive e aceita como coisas normais, valores éticos e morais aceitos e valores éticos e morais não aceitos. Cada um, mais uma vez, vai formar a sua. Mas é importante a gente entender o seguinte, que a emoção ela existe, né,
que o desejo existe independente daquilo que uma ou outra educação transmite. Você pode, por exemplo, pertencer a uma família que não aceite a homoafetividade, ou que a sua religião diga também que a homoafetividade não é normal, e, no entanto, isso está dentro de um dos seus familiares. Essa emoção, essa orientação está dentro. E ali ele está se sentindo alijado e excluído da vida daqueles que mais são importantes para a sua formação, seu crescimento como ser humano. Será que você, pai ou mãe, que não aceita essa orientação sexual, já parou para pensar em que dano isso está causando para o filho ou filha que tem como orientação a homoafetividade? Será que você ama suficientemente o seu filho para entender que aquilo ali não pode ser tratado como uma doença? Não pode ser tratado como um desvio de caráter, e sim como uma coisa que nasceu dentro dele e que ele só vai deixar de viver se aquilo for imposto, ou pela família, ou pela sociedade, ou pela religião, ou seja lá o que for. Em relação às amizades, essa pessoa não serve para ser um amigo. Mas espera aí, quem é que escolhe os amigos? Alguém por acaso escolheu os seus? E se escolheu, eu diria que é lamentável, porque existe aquele ditado que diga-me com quem andas e eu direi quem és, né? Isso é antigo, isso é secular, né? E aí você acaba, vamos dizer assim, falando sobre as amizades dos seus filhos e criticando aquelas amizades cujos valores morais não vão ao encontro dos seus, e que em conclusão disto, este amigo, essa amiga não serve para o seu filho. Não seria melhor a gente chegar à conclusão de que o pensamento correto é: mostre-me com quem andas e traga-o aqui para dentro de casa para o nosso convívio. Esse movimento, um movimento muito mais natural, e muito mais eficaz do ponto de vista da escolha, vai fazer inclusive com que a pessoa que entra na vida do seu filho ou da sua filha perceba quais são os valores aonde ele está encaixado, onde o seu filho, a sua filha está encaixado. E muitas vezes só este fato já é suficiente para naturalmente afastar ou aproximar a amizade. Porque quando há choques graves entre valores, a tendência é que esses valores entrem em choque e acabem afastando aqueles que não partilham das mesmas formas de ver as coisas. Então, procurem pensar sobre isso. A questão sobre as drogas, né? É outra questão muito polêmica, e a gente tem que começar discutindo a questão sobre quais são as drogas que hoje existem na sociedade para o consumo. Temos o álcool, temos o cigarro, temos a maconha, a cocaína, o crack, a heroína, tantas são as drogas hoje em dia que não dá nem para descrever todas aqui. E aí, vamos raciocinar da seguinte maneira. Temos duas aqui citadas que hoje em dia são aceitas legalmente pela sociedade, porque o álcool e o cigarro são vendidos nos supermercados e nos bares. E o que faz essas drogas menos ou mais nocivas do que as outras? Eu não estou aqui discutindo se nós deveríamos legalizar maconha, cocaína, crack, não é esta a questão. A questão é, se você, pai, consome álcool ou cigarro, como você vai dizer para o seu filho não consumir álcool ou cigarro? Ou não consumir maconha, cocaína e crack? Se nós olharmos, por exemplo, para os efeitos do álcool,
O álcool é uma droga que leva a uma dependência química. Acho que todos nós aqui sabemos o que é um alcoólatra e como o alcoólatra depende do álcool e o que isso traz para a vida de um alcoólatra. Então, todas essas drogas são nocivas e geram problemas. A questão não está em legalizar, não legalizar, em usar ou não usar, e sim como a gente pode fazer o uso de uma droga como essa. Se nós fizermos uma escolha, como é que nós podemos fazer essa escolha sem que nós nos tornemos indivíduos, vamos dizer assim, que não conseguem mais conviver harmonicamente dentro de uma sociedade pelo excesso de uso daquela droga. Eu já tive gente na minha família que morreu de câncer de pulmão por causa de cigarro. Então, a gente precisa ter bom senso em como conduzir. E, mais uma vez, a questão é como lidar de forma inteligente com isso. Porque, na minha opinião, a proibição só leva à mentira e ao consumo escondido. Ele é totalmente ineficaz. A proibição só vai fazer com que o seu filho, se ele desejar, vá consumir isso na rua, com gente que pode levar a ele a coisas muito piores. Então é muito mais fácil você trazer o seu filho para a sua proteção e entender o porquê que ele está consumindo aquela droga, porque o fez fazer aquela escolha, e tentar mostrar para ele, com toda a sua sabedoria, quais são as consequências e os danos à sua saúde, etc, etc, do que simplesmente proibir. Eu conheço inúmeros casos de pais que proíbem seus filhos de beberem álcool, de fumarem cigarro, e o filho está lá na rua se enchendo a cara e só chega em casa quando o efeito do álcool passa. Às vezes está claro que o álcool foi consumido e o pai e a mãe preferem até fazer vista grossa para não criar um conflito, ou cria um conflito e coloca de castigo, bate, etc e tal, e o filho vai querer continuar porque ele está inserido dentro de uma sociedade e ele vai voltar a fazer isso lá fora, porque lá fora a sociedade que ele vive, o grupo que ele vive consegue convencê-lo de que aquilo é bom. E qual é o papel do pai e da mãe, então, se não mostrar o outro lado da moeda para o filho e levar a coisa de maneira inteligente? E se a ambição é ruim, se a proibição é ruim, a liberação sem controle também é ruim. Fingir que não existe o consumo não vai fazer com que o seu filho ou a sua filha deixe de consumir. Se eu proibir vai ser ruim, mas também se liberar sem o controle, ele vai continuar a seguir um caminho que talvez ele não esteja prevendo ou percebendo os males e as suas consequências na sua vida pessoal, a sua saúde mental, espiritual, física, né? É preciso, então, o ponto de equilíbrio, o ideal é o diálogo e o acompanhamento permanente. Traga seu filho para você, converse com ele sobre o uso das drogas, das diversas drogas, mostre, aponte, até use diversas bibliografias que estão amplamente divulgadas na internet sobre as consequências do consumo das drogas, né? Então, este é o caminho ideal. Em relação à vida profissional, que eu abordei rapidamente alguns minutos atrás, né, sobre alguns tabus em que, por exemplo, esta profissão não tem futuro, né? Você não pode ser bailarino, você não vai ganhar dinheiro com isso, né? Você não vai ter conforto, você não vai fazer sucesso com essa profissão, você precisa ser médico, engenheiro, um advogado, isso sim vai te dar sucesso. E eu pergunto mais uma vez, o que é sucesso? Sucesso é amar aquilo que faz. A gente só consegue ter sucesso quando a gente é feliz, e para ser feliz é preciso amar o que se faz. De que adianta eu seguir uma carreira que potencialmente vai me dar dinheiro se eu vou estar infeliz, se eu vou estar ali triste e não vou conseguir render aquilo que eu posso render e nem fazer bem ao mundo e a mim mesmo, né?
porque simplesmente eu tive que seguir uma carreira que meu pai ou minha mãe orientou. Esse é um grande erro. Esse realmente é um grande erro. A escolha precisa ser feita pelos filhos e, inclusive, eu quero deixar em aberto aqui uma reflexão sobre até a idade em que nossos filhos, nós mesmos, né, que estudamos, nós somos obrigados a fazer essa escolha. Essa escolha acontece entre 16, 18, 19 anos, quando nós fazemos vestibular para ingressar numa universidade. E aí eu pergunto, será que nessa idade, 17, 18 anos, nós temos realmente condições de saber ao certo aquilo que vai nos fazer feliz? Ou será que 90% dos jovens chegam nessa idade sem saber exatamente aquilo que querem ser, sem saber exatamente o que os faz feliz? Então, acontece muitas vezes de um filho no meio da faculdade, cursou 2, 3 anos de administração ou de medicina e descobre que aquilo não vai fazer feliz e diz para o pai e para a mãe que vai recomeçar e ganha aquela bronca porque está abandonando, não sabe o que quer, aquele negócio todo. Não sabia mesmo. Não sabia mesmo. A gente tem que saber que em determinados momentos, até nós, adultos, burros velhos, nós fazemos escolhas erradas e precisamos voltar atrás. Por que eles, aos 17, 18 anos, não podem cometer, vamos dizer assim, não é nem erros, é fazer uma escolha errada e reconhecer que fez a escolha errada e recomeçar. O importante é ser feliz. Questões sobre a vida pessoal dos nossos filhos, né? Você está muito magro ou muito gordo. Quando nós dizemos isso, será que nós estamos com preocupações em relação à saúde ou pela aparência dele? Pela saúde, o propósito é absolutamente correto. Ou seja, ele tem fundamento, porque uma pessoa muito magra pode estar sofrendo de anorexia, uma pessoa muito gorda pode estar sofrendo de problemas emocionais ou ter, por exemplo, algum problema de glândula tireoide que faça com que ele engorde demasiadamente. Então, se o aspecto é a saúde, não temos o que falar. O problema é que nós sabemos que muitos pais estão tão preocupados com a aparência dos seus filhos que erram o foco e causam um dano à emoção dos seus filhos por denegrir a imagem, né, o estereótipo, né, do filho. Porque você tem que ter um corpo bonito, etc. e tal, né? E nós, principalmente agora, a era da fisicultura, né, em que a gente dá muito valor ao físico, né? É claro que tem as coisas boas, dá valor à saúde, mas também a questão do físico bonito. E isso a gente precisa refletir sobre como nós conduzimos essa questão com nossos filhos. Também, seu cabelo é um horror, né? Bom, gente, a primeira pergunta é de quem é o cabelo. Porque se o cabelo é um horror, quem está usando é que tem que saber se o cabelo é horrível ou não é horrível. Porque provavelmente no meio em que ele está inserido é super aceito. Ou ele mesmo teria visto isso, ou teria sentido isso da relação com seus pares na sociedade, né? Se o cabelo é em pé, se ele é verde, se ele é amarelo, se é azul, se é raspado do lado e tem um penacho na ponta da cabeça, enfim, as escolhas são individuais. Eu me lembro que quando eu tinha 16, 14 anos, eu deixei o cabelo crescer até o ombro. De fato, hoje em dia, quando eu olho para aquela fotografia, eu tomo um susto. Mas eu usava aquele cabelo porque aquele cabelo era a moda, era aquilo que me fazia estar inserido dentro da sociedade que eu vivia. E meu pai e minha mãe me falavam: nossa, que cabelo horrível. Tá, mas o cabelo é meu. Eu faço dele o que eu quiser. E você vai continuar achando horroroso e o seu filho vai continuar achando que está maravilhoso. É preciso, mais uma vez, haver o respeito pelas escolhas, né? As escolhas individuais. Porque seu filho vive num mundo e você vive em outro mundo. Essa roupa é ridícula. É inadmissível para ser usado. Bom, é pelo gosto ou pelo pudor?
por ambos estão errados, porque pelo gosto é o gosto do filho. Eu gosto dessa roupa, eu sou, né, eu sou dark, eu vou escolher viver de preto o tempo inteiro. Mas que absurdo, parece que está no enterro. Bom, eu sigo esta orientação social onde eu expresso os meus sentimentos me vestindo de preto. E o pudor? Olha só, a sua saia está muito curta. Daqui a pouco você vai estar sendo assediada pelos malandros, etc. A gente tem que se preocupar com algumas coisas assim, mas a escolha, efetivamente, precisa ser feita pelo indivíduo. Né? Então, será que é uma orientação ou uma contrariedade de valores? Se for uma orientação, está bem colocado. Olha, eu penso isso, eu acho aquilo, etc, etc. Inclusive, quando é criança, a gente escolhe a roupa dos nossos filhos e eles acabam vestindo. E até nessa idade, alguns já têm seus posicionamentos próprios para dizer, não quero esta roupa. Né? Isso não é música. Olha, nossa senhora, quantas vezes, quantas gerações a gente vê adultos dizendo para os jovens, isso não é música. Bom, você já parou para pensar o que seus pais achavam das músicas que você curtia? Pois o meu pai, que era adorador da música clássica, não tolerava o meu rock, não tolerava a minha música pop. E, no entanto, as duas são artes musicais, são expressões da sociedade como elas vivem e precisam ser respeitadas. Eu, por exemplo, detesto, odeio funk, acho que isso não é uma forma de expressão musical, mas os meus filhos, eles dançam funk lá, eles gostam de curtir. A gente faz um pacto, tá certo? E quando eles vão ouvir o funk, eu saio. Se estou no carro, eu digo assim, olha só, vamos escolher aqui uma música que sirva para nós dois. Né? E aí, porque eu não posso deixar de dirigir, né? Estou ali dirigindo, então, se está tocando funk, desculpa, eu não consigo aturar isso. Mas tem que haver o respeito. Né? É preciso, então, ter cuidado com o cerceamento dos gostos pessoais. Essa é a questão. É importante lembrar que o cerceamento dos gostos pessoais afeta diretamente a emoção e a proximidade dos filhos em relação aos pais. Né? A aproximação, a aceitação. Ser aceito dentro do seu núcleo menor, o núcleo mais importante, que é a família. Portanto, vamos lembrar que orientação e educação devem considerar que cada indivíduo pode e deve fazer as suas próprias escolhas.